Olá, meus amores. Bom dia. Como é que vocês estão? Já virou até um bordão, né? Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Mas é necessário, né? Então, essas aulas a gente tá todo dia vivendo, aprendendo, adaptando, readaptando. E eu vou tentar hoje fazer um único vídeo, tá? Como vai ser aula de matemática e ciências apenas, porque ciências é como se fosse duas aulas, tá? Então, mas eu vou tentar ser a mais breve possível, para não ficar tão extenso. Mas para a gente iniciar nossa semana, vamos pedir ao nosso Senhor Deus que nos abençoe com muita paz, com saúde, com paciência, com serenidade, com discernimento, com flexibilidade, com compreensão, né, nas atitudes do outro, né? Assim, vamos pedir a Deus que Ele nos agracie todas as manhãs com o sol, com a nossa vitamina D, né? Que é de graça, que é dada por Deus, mas agradecer ao Senhor Deus sempre. Que isso seja uma obrigação, que não se faça por uma obrigação, mas que seja necessário todos os dias agradecer, agradecer e agradecer ao Senhor Deus, tá bom? Que o anjo da guarda não nos desampare, não me desampare, não desampare nenhum de vocês da sua casa. Amém? Então, pra gente começar, nossa manhã de quarta-feira, a gente vai começar por matemática, tá? Peguem aí o livrinho de matemática e abram ele principalmente na página 72, tá? Nessa página 72, de certa forma é como se fosse dando um feedback nas atividades que a gente já realizou, né? Nas aulas presenciais, nós fizemos a página 71, que no quinto quesito foi um cálculo mental que vocês fizeram em sala, lembra? Então, ou melhor, em sala não, vocês fizeram já em aulas remotas. Exatamente, já fizeram em aulas remotas. Então, dando continuidade, nós temos aqui na página 72, onde diz deslocamento e localização, né? Vamos colocar aí os neurônios para pensar. Vamos descobrir qual das três casas é a de Lulu. Eu tenho aí um cachorrinho, cujo nome é Lulu, e tenho três casas. Desculpa. Só que, para isso, saia do 9 e passe de um número para o seguinte, sempre adicionando 3, até chegar à casa de Lulu. Se você está na casa 9 e você for para a casa 13, será que 9 mais 3 vai ser 13? 9 mais 3 vai ser 14? Ou 9 mais 3 vai ser 12? Então, você vai seguir o caminho, certo? Que Totó vai seguir, ou melhor, que Lulu vai seguir, mas obedecendo a soma, tá certo? Por exemplo, 9 mais 3, 12. 12 mais 3 vai ser o quê? Vai ser 14 a casa de cima ou vai ser 15 a casa do lado? Então, obedecendo a esse caminho, sempre acrescentando mais 3, vocês vão descobrir a casa do Lulu, ok? Lá embaixo diz o seguinte: cor da casa de Lulu é... Aí você vai dizer a cor da casa que você descobriu, certo? No sétimo quesito, nós temos aí algumas possibilidades para a gente descobrir. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, quando o motorista é multado, ele recebe uma quantidade de pontos de acordo com a infração cometida. Veja no gráfico. Para cada pontuação aí, diz se ela é uma infração leve, média, grave ou gravíssima. E para cada item, uma cor, tá certo? Lá embaixo diz o seguinte: o motorista perde o direito de dirigir se, no período de 1 ano, acumular 20 pontos ou mais. Faça um levantamento das seguintes situações. Todas as possibilidades de um motorista cometer duas infrações. Em cada possibilidade, calcule o total de pontos correspondentes. Veja algumas aí irregularidades, algumas infrações, que umas com 10 pontos e outra e uma mínima e a média com 8 pontos, tá certo? Você vai aqui calcular para mim, tá certo? Uma possibilidade de pontuação para cada infração, tá certo? Por exemplo, aí na letra B,
diz o seguinte: uma situação em que o motorista acumule 20 pontos em 4 infrações. Por exemplo, se ele cometer uma infração média, se ele cometer 4 infrações média, qual a pontuação da média aí? Não é 4? Não é isso? Então, se ele cometer 4 infrações, certo? A cada 4 infrações cometidas, 4 é a média, certo? E a cada pontuação, qual é a pontuação perdida? Não são 20 pontos? Não é isso? Você vai fazer uma multiplicação aí e descobrir para mim qual seria essa pontuação acumulada ou perdida por esse motorista. Tá certo? Então, vou dar só uma recapitulada aqui agora na página 73 e voltar para essa aqui. No início da semana, Mariana tinha R$ 1.275 na conta bancária. Durante a semana, ela fez uma retirada de R$ 225, um depósito de R$ 492 e outra retirada foi de R$ 166. Qual foi o saldo bancário que ela ficou no final da semana, considerando apenas esse depósito e retiradas? Lembrando que ela tinha 1.275 na conta, tá certo? Então, durante a semana ela retirou 225, depois ela fez um depósito de 492 e depois fez uma outra retirada de 166. Ou seja, ela tinha um valor, retirou um valor. Depois ela colocou outro valor e retirou novamente. Aí está perguntando, qual foi o saldo bancário dela no final da semana, considerando apenas esse depósito e essas retiradas. Tá certo? Vamos descobrir aí. E o nono, um cálculo mental aí para a gente refrescar a mente. Veja as dicas de Carlos para efetuar mentalmente. 375 mais 199 e 224 menos 98. Você vai fazer esse cálculo aí. Lá embaixo eu tenho, faça como Carlos e efetue mentalmente as operações. Letra A, 277 mais 198. Letra B, 330 menos 97. E letra C, 41 menos 19. E vamos descobrir os resultados, tá? No 10, invente um probleminha cuja resolução seja feita com uma adição e uma subtração e que tenha um número 200 como resposta. Você vai criar um problema, certo? Você vai criar um probleminha matemático aí, cuja resolução tem que ter uma adição e uma subtração e o seu número e que tenha o número 200 como resposta. Escreva, resolva e responda, tá? Você pode colocar, por exemplo, João tinha R$ 230 e comprou um caderno por tantos reais, uma caixa de lápis por tantos reais. Qual foi a quantia que João ficou? Tá certo? Você vai dar um valor X, tá certo? E vai dizer, aí vai criar uma situação problema cuja resposta eu quero que seja no final a resposta de R$ 200, ok? Você vai criar uma situação com adição e uma situação com subtração. Eu vou ler novamente, tá, meus amores? Invente um problema cuja resolução seja feita com uma adição e uma subtração e que tenha um número 200 como resposta. Escreva, resolva e responda, certo? Essas páginas 72 e 73 é aí a nossa atividade de matemática, ok? Se houver dúvida nessa página 72, não se preocupe que a gente resolve na próxima aula, tá bom? Mas aí é para você calcular a possibilidade das infrações de trânsito, ok? Todas as possibilidades de um motorista cometer 2 infrações. Todas as possibilidades de um motorista cometer 2 infrações. Em cada possibilidade, calcule o total de pontos correspondentes. Veja algumas. Umas de 10 pontos e 8 de 8 pontos, tá certo? Aí eu tenho no gráfico aí, no caso, um pontinho aí diz que ela é uma infração leve,
O M significa que a infração é média. O G minúsculo significa que é uma infração grave. E o G maiúsculo significa que ela é uma infração gravíssima. Então, se eu tiver aí, por exemplo, na infração média, tá marcando o quê? 4, tá? Se houver duas infrações média, qual é o valor aí? Não vai ser 8, porque aí a média o gráfico não está justamente no numeral 4. Então, se houver duas infrações cometidas e essas infrações for uma infração média, vão equivaler a quantos pontos? 8, porque uma não é 4, então duas vai ser 8. Se uma infração cometida é uma infração leve, mas se foi duas infrações leves, o L aí de leve está marcando o quê? 3. Se foi duas, vai ser o quê? 6. Deu para entender um pouquinho agora? Você vai me dar um exemplo de duas infrações graves. Qual o total de pontos nas duas infrações graves? Se aqui está dizendo que uma infração grave é 5. E se for duas infrações gravíssimas? E se uma infração gravíssima no gráfico de vocês está marcando 7? Então, duas infrações gravíssimas vão somar quantos pontos? Compreenderam agora? A sonora foi mais clara? Ok. Certo? Daí eu tenho a página 72 e 73 de matemática para vocês resolverem. Ok? Uma pausa, tá? Iniciando agora ciências, precisamente na página 8. Página 8 de ciências. Na página 8 de ciências, eu tenho na unidade 1, onde diz o seguinte: explorar é preciso. Eu tenho uma paisagem onde eu tenho crianças brincando, e brincar sempre quer dizer explorar alguma coisa. Seja uma paisagem, seja um brinquedo, seja um desenho, né? Então, quando a gente caminha, quando a gente está num sítio, a gente sempre quer explorar as diversidades de plantas, de animais, de bichos peçonhentos, aquelas crianças mais curiosas, né? Daí eu tenho aí, ó, crianças com lupas, crianças no balanço, crianças brincando com foguetes, não é isso? Eu tenho aí várias opções de explorações, de observações nessa imagem. Passando aqui para a página 9, eu tenho até umas questões que diz: quantas plantas diferentes você consegue explorar nessa imagem? Identifique na imagem algumas referências e instrumentos que navegadores podem usar e que os ajudam a se localizar. O que você achou? O que você acha que as crianças estão brincando com foguetes? Estão falando sobre as explorações espaciais? Será que o brincar com foguetes, eles estão imaginando que estão, né, no universo lá, em alguma galáxia, explorando alguma coisa? E a menina aqui do lado que está com uma lupa, observando a borboletinha que está sobrevoando, né? Então, para cada criança observando, explorando, há sempre uma justificativa, há sempre uma resposta. Levando em considerações da páginas 10 e 11, nós temos parques nacionais e áreas verdes, cujas imagens é realmente explorações, seja de plantas, de observações, e as crianças na página 11, elas demonstram isso através dos desenhos, né? O que elas observam, elas tentam transcrever em formas de desenho para melhor estudar, certo? Já na página 12, certo? Eu tenho explorando áreas verdes com uma leitura. Vamos observar e descrever o aspecto da vegetação, tá? Você já parou para pensar que é muito importante cuidarmos das áreas verdes? Nas grandes cidades, as áreas verdes contribuem para melhorar a qualidade do ar. Nas margens dos rios e córregos, as plantas têm o papel de evitar desmoronamento e preservar os cursos de água. Preste atenção no aspecto das plantas e de uma área verde que você conhece. Às vezes podemos nos surpreender. Em uma pequena área pode existir uma vegetação muito variada. Analise com atenção a imagem inicial deste capítulo. Veja abaixo uma representação de alguns biólogos começaram a fazer de um trecho da nossa Mata Atlântica.
Eles também anotaram o nome das plantas que identificaram. Algumas a gente conhece, outras a gente nem conhece, tá certo? Ou melhor, conhece apenas de nome, né? Repare que há árvores de diferentes portes, muito mais do que isso. Existem arbustos e plantas herbáceas. Você sabe o que é uma planta herbácea? Vegetação rasteira e também plantas epífitas. Se os biólogos estivessem estudando uma área verde muito diferente, como a dos pampas, o desenho feito por eles teria sido outro. Comparado com as florestas, nos pampas há um predomínio de vegetação rasteira. Além da Mata Atlântica e dos pampas, nosso país possui áreas verdes extensas com aspecto de vegetação muito característico. Só para citar alguns exemplos: floresta amazônica, caatinga, Pantanal e Cerrado. De agora em diante, fique mais atento. Explore as áreas verdes ao seu redor e observe as plantas que as compõem. Às vezes a gente passa pela rua, vê as árvores, as plantações, as plantas, mas não para prestar atenção que tipo de planta, se ela é uma planta rasteira, se ela é uma planta que serve como uma planta medicinal, como a gente costuma dizer, se serve como remédio, né? Às vezes a gente ignora certas plantas quando na verdade tem um significado e tem uma importância muito maior do que simplesmente dar um colorido no ambiente, não é isso? Então eu tenho aí uma imagem, certo? Com enumerações de 1 a 7 para cada um nome. Eu tenho musgo, bromélia gravatar, bromélia neoragélia, samambaia, canjarana, angico, cedro, caetê ou marantá de Burblemax. Nome bem estranho, né? Mas já na página 13, no nosso exercício, vocês vão analisar o quadro, o desenho feito pelos biólogos aí do lado, apresentado na página anterior, e vão completar o quadro. Eu tenho o nome da planta e vocês vão escrever o código. Por exemplo, planta rasteira. O nome da planta é musgo, mas na página 72, na página 12, desculpem, na página 12, musgo aqui é que número nessa classificação, tá? Arbusto ou planta herbácea, eu tenho a samambaia e o caeté. O caeté é que código de identificação? Na página 12 está descrito. No segundo quesito, você vai fazer uma pesquisa e no caderno explicar cada termo na cruzadinha, tá certo? Esse número 1 aí, tá parecendo uma melancia. A melancia, ela vai se caracterizar como o quê? Como uma vegetação rasteira. É uma plantação rasteira, tá certo? Então, eu tenho a herbácea aí, eu tenho a epífita, eu tenho o arbusto, eu tenho a árvore, e para cada item você vai classificar com os números 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então, nessa nossa aula de ciências, nós teremos apenas essas páginas. Algumas de leitura, né, de observação, como foi a página 8 e 9, mas atividades para serem respondidas apenas página 12 e 13, ok? Então, chegando assim ao fim a nossa aula de quarta-feira, tá? Com apenas matemática e ciências para a gente resolver as atividades, ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham prestado atenção e respondem com calma, com cautela, e que na próxima aula a gente socializa mais as dúvidas, ok? Um grande cheiro, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.